Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E no programa de hoje, a série especial sobre o agronegócio do Paraguai. A nossa equipe mostra hoje a força da produção de grãos no país vizinho, as dificuldades no controle de buva e azevém no pré-plantio de milho. Eu converso com Gabriel Rodrigues, meteorologista da X-Weather, sobre as condições climáticas e as soluções disponíveis para o produtor. No Foco em Campo, vamos ver como está a situação em Goiás, a previsão do tempo para cada região do país, as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer Sementes no Brasil e, claro, as últimas notícias do nosso agronegócio. O Agro em Foco começa agora. Depois da estação seca prolongada na safra 21-22, as chuvas mais fortes do último mês no Paraguai ajudaram a recarregar a umidade do solo e projetam bons resultados para a soja e o milho na safra 22-23. A produção de soja e milho está na reportagem da série especial que a repórter Lara Leão gravou no Paraguai com a equipe do Agro em Foco. Vamos ver. No episódio de hoje, nossa equipe mostra um exemplo da produção de grãos do Paraguai. E o solo paraguaio contou com o trabalho de inúmeros imigrantes, gente que saiu de sua terra natal para criar a família e buscar o sustento. E o caso da família do Suzuki Takayoshi, assim como de muitos japoneses que saíram do Japão na época da Segunda Guerra Mundial e vieram morar em países sul-americanos, os avós dele buscaram abrigo em terras paraguaias. A mãe do Suzuki também veio bem jovem e ele cresceu e criou raízes por aqui. Não é de falar muito não, mas demonstra muita satisfação de ser um produtor rural paraguaio. No, y como hijo de agricultor fui siguiendo la cosa de la familia, ¿verdad? Único eso, ¿verdad? Si hay oportunidad de crecer, crecemos un poco, ¿verdad? Pero normalmente, hoy en día ya es suficiente ya. Hay que darle a hijo y descansar un poco nosotros. A família começou na agricultura com algodão, depois plantou kiri, uma madeira nobre tradicional em países asiáticos. Logo depois, partiram para a soja. Takayoshi planta nos 3.700 hectares da fazenda milho, soja, trigo e faz cobertura com aveia. Na época da safra principal, ele cultiva 3.400 hectares de soja e também planta soja na safrinha. Aqui no Paraguai é possível fazer uma safrinha de soja. O plantio é feito em janeiro e fevereiro e os produtores aproveitam esse período para fazer semente, o que é muito interessante, já que a colheita fica bem pertinho do plantio da próxima safra. Isso funciona bueno, para ayudar un poco a producción, ¿verdad? Que tenemos contrato y hay muchos contratos que hacemos semilla también, ¿verdad? Con alguna empresa, ¿verdad? Multiplicação de semilla. No ano passado, a fazenda sofreu com a seca e teve perda na produção. Y año pasado fue una seca, ¿verdad? Que nunca reconoció gente, ¿verdad? Acá. Y la pérdida fue mucho enorme, bastante grande, ¿verdad? Alguna parcela no llegamos a ni cosechar, ¿verdad? No Paraguai, o vazio sanitário da soja é de junho até final de agosto. O produtor explica também que aposta sempre na rotação de cultura. Na última safrinha do milho, colheu cerca de 7.000 quilos por hectare, uma média de 116 sacas. Na fazenda, com confinamento de bovinos das raças Brangus e Braford, o período da terminação é feito com 16 a 18 meses, com cerca de 460 quilos. Essa é a última fase de produção na pecuária de bovinos de corte, na qual o animal atinge o peso adequado para o abate e acumula gordura na carcaça. A qualidade influi muito, porque um ensilagem de mala qualidade vou ter pouca produção, ¿verdad? No sube tu animal e tem pérdida aí.
A silagem feita na propriedade é produzida numa área de 90 hectares e é direcionada para 1.000 cabeças de gado. Y ahora estamos haciendo 100 hectáreas de silage safrinha, ¿verdad? Para mantener 1.000 cabezas. Porque la cría que hacemos es más bien intensiva, cría intensiva, recría intensiva e confinamento final, ¿verdad? E são exemplos como esses que provam que o Paraguai vem se desenvolvendo no setor do agronegócio, com dedicação de pessoas que até trazem em suas origens outras culturas, mas carregam a mesma vontade do povo paraguaio, a de continuar trabalhando e vencendo os desafios. Hora da gente saber com os representantes Pioneer como andam os trabalhos no campo. E vem aqui comigo para a gente ver em qual região a gente vai dar aquela pausa hoje, hein? Onde será, então, que vamos parar ali no Centro-Oeste? Pois é, e vamos direto para Lusiânia, em Goiás, para falar com o representante Pioneer, Jason Ferreira. Jason, tudo bem? Me conte como é que está o andamento aí do plantio da safra de soja. Otimista? Como é que andam os trabalhos? Oi, Renata, tudo bem? Na nossa região, do entorno do Distrito Federal aqui, as chuvas foram bem irregulares no início, tá? Tivemos algumas pancadas de chuva dentro do mês de outubro, mas veio chover de fato agora dia 2 de novembro, tá? Então, agora os trabalhos estão a todo vapor. Plantio de soja em 100% das regiões agora aqui. Eu estou no meio de uma lavoura que pegou uma pancada de chuva dessa no mês de outubro, tá? Então a soja já aqui no seu segundo trifólio já, mas é bem raro na nossa região esse tipo de condição. Então, de fato mesmo, os plantios se iniciaram dentro dessa semana e agora está a todo vapor. Obrigada, Jason. Obrigada, a gente agradece. Claro, falando em Centro-Oeste, é para lá que a gente vai agora também conferir a previsão do tempo. Vamos ver. A imagem de satélite mostra pouca presença de nebulosidade em áreas do centro-oeste do Brasil. O tempo seco tem predominado nos últimos dias, mas isso vai mudar daqui para frente. Aliás, amanhã, sexta-feira, tem risco de chuva de novo na região e potencial para temporais, inclusive, principalmente em Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e sul de Goiás, onde áreas produtoras podem ser atingidas, inclusive pela queda de granizo, que é sempre uma grande preocupação nessa época do ano por conta dos prejuízos provocados nas lavouras. Então, alerta nesta sexta-feira, especialmente nessas áreas mais ao sul da região, mas tem previsão de chuva se espalhando nos próximos dias em todo o centro-oeste. Aliás, uma chuva volumosa. Em todas essas áreas em amarelo, em laranja do mapa, volumes superiores a 40 milímetros. Lembrando, essa chuva prevista aqui é um acumulado para 5 dias. Então, a partir desta sexta-feira, final de semana, teremos previsão de chuva, se espalhando pelo centro-oeste. Inclusive, teremos o avanço de uma nova frente fria, provocando esses altos acumulados sobre as áreas produtoras. No próximo bloco, as dificuldades no controle de buva e azevém no pré-plantio de milho. Eu também converso com Gabriel Rodrigues, meteorologista da X-Weather, sobre as condições climáticas e as soluções disponíveis para o produtor. E tem ainda a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. É daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos em instantes. O Brasil é o quarto maior produtor em
Agora é oficial, a John Deere e a startup brasileira DataFarm já somam forças em busca de um único objetivo: ajudar a potencializar os resultados de fazendas de todos os portes a partir da coleta de dados agronômicos e climáticos. Para a John Deere, com a coleta de informações, será possível entender quais as melhorias necessárias na operação agrícola e como potencializar os maquinários para o operador no campo. A proposta irá ajudar a John Deere em 3 frentes: auxiliar o produtor a entender sobre perdas de produtividade causadas no ciclo agrícola, nas concessionárias desenvolver modelos de negócios sustentáveis junto a startups, promover o uso de dados a Operations Center e contribuir na tomada de decisões do produtor. Por meio dos serviços da DataFarm e das ferramentas de análise de dados da John Deere, será possível fazer diagnósticos para analisar e ajudar a reduzir o gap entre a produtividade real, considerando ambiente de produção em função do relevo, tipos de solo, compactação e práticas agrícolas. O trabalho colaborativo entre a DataFarm e a John Deere não é de hoje. Começou em 2020 e já ajudou diversos produtores pelo Brasil. Nesta semana foi realizado em Londrina, no Paraná, um dos maiores eventos da América Latina de inovação e tecnologia para o agronegócio, o Agrobit Brasil. O tema deste ano foi Conectando a Cadeia Produtiva do Agronegócio com a Inovação. O encontro que reúne em um mesmo ambiente academia, pesquisadores, produtores rurais, profissionais do segmento agro e autoridades públicas com um único objetivo: potencializar o ecossistema tecnológico em todo o país. O pesquisador da Embrapa Soja, José de Barros França Neto, destacou a transformação pela qual a semente passou nas últimas décadas e os projetos de pesquisa com a soja carbono neutro. O manejo e o uso racional dos defensivos agrícolas também fizeram parte da agenda em alinhamento com o que assistimos na discussão global do clima, a COP27, da produção sustentável e de uma agricultura brasileira capaz de sequestrar carbono. A gente traz temas como tecnologias e inovações na aplicação de bioinsumos, na aplicação de defensivos. Temos curso de drone, temos todas as tecnologias e inovações desde o plantio até a colheita, também gestão, comercialização, pecuária de precisão. Então a gente traz na prática o que deve ser feito para aumentar a rentabilidade. Desafio constante para os agricultores, as plantas daninhas exigem um controle eficiente, com planejamento e boas práticas. É o que a repórter Lara Leão mostra agora em Santa Catarina, na reportagem sobre as dificuldades e as soluções no controle de buva e do azevém no pré-plantio de milho. O seu Iron Piccoli é produtor rural em Campo Herê, Santa Catarina, e luta incansavelmente contra as plantas daninhas. Há anos ele vem sofrendo com a matocompetição, principalmente com o azevém e com a buva. Ele conta que teve perdas nas culturas do milho e da soja. Teve lugar que reduziu em 50%, porque ele tomou conta da lavoura, né? E, principalmente onde nós tínhamos gado, né? Onde tinha pastagem de inverno com gado, quando foi tirado o gado ele tinha rapado toda a cobertura. Ficou praticamente só o talo da buva. Aí essa buva depois ela veio com 5 ou 6 brotos e ninguém mais controla daí. A resistência desse tipo de planta daninha incomoda muitos agricultores de grãos na região oeste de Santa Catarina. Porque uma vez, para fazer o controle, você usava um produto, um glifosato, e conseguia combater com muito mais facilidade uma maior variedade de plantas daninhas. E agora, com o passar do tempo,
elas vêm criando resistência e também é preciso associar produtos diferentes para matar, por exemplo, a buva e uma gramínea, e a combinação desses produtos também gera uma dificuldade no combate, porque eles são produtos antagônicos, então um perde a eficiência do outro e gera uma combinação mais difícil para combater essas plantas, essas daninhas. O estado de Santa Catarina sofreu com a estiagem que afetou a safra verão no ano passado. A redução da produção de grãos foi de mais de 32%. No caso do milho, para este ano, existe uma previsão mais otimista. Segundo a Conab, a recuperação da produtividade do cereal chega a 37,5%. Porém, com a evolução da resistência dessas plantas daninhas, como a buva, o capim amargoso e o azevém, muitos produtores temem ter perda na produtividade. E esse temor não é só para a cultura do milho, não. Uma infestação de buva pode causar perdas de produtividade em até 40% na cultura do milho. O capim amargoso e o azevém, até 60% de perdas. E não é só o milho que é afetado por essas plantas daninhas, não. Também causam prejuízos em soja, feijão e trigo. Toda planta daninha que vem a competir com a cultura, principalmente no desenvolvimento inicial, ela vai causar perdas de produtividade e impacta muito a redução de qualidade e de produtividade na frente. Boa parte do milho que é produzido nessa região vai para as agroindústrias de proteína animal do estado. Os produtores rurais plantam o grão logo após o inverno, entre agosto e setembro. Nessas áreas de pastagem, o gado acaba se alimentando não só da cultura em si da pastagem, mas também das plantas daninhas. E aí isso acarreta numa grande dificuldade no momento da dessecação para a planta absorver e ter uma efetividade de controle. O produtor perde muito dinheiro nessa parte que a gente não vê, digamos assim, nessa perda de mato-competição com essas plantas daninhas, e também na parte financeira, e requerer fazer novas aplicações e mais aplicações dentro da cultura para tentar esse controle. Na fazenda do seu Márcio foram feitas várias aplicações de herbicidas para a dessecação dessas plantas daninhas. Mesmo sem ter o resultado ideal no controle, ele decidiu plantar o milho na área onde ainda existe resistência de buva e azevém. Para o agricultor, é preciso ter uma solução definitiva para esse problema que tem causado tantos prejuízos na região. Esperando um produto novo, que nós, agricultor, tenha tipo uma lavoura limpa, pronta para plantar, sem a dificuldade de a gente estar esperando ficar o produto, a planta tá verde e a gente tá plantando, né? Pensando nessas dificuldades, a Corteva já prepara um novo produto que pode ser associado a graminicida para ajudar o produtor no controle das plantas daninhas. Esse produto ele vai ter um excelente controle de buva, inclusive esses bióticos que estão apresentando resistência, e também vai ter uma característica interessante que vai se adequar muito ao manejo do produtor, podendo fazer uma única aplicação na área. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. Para conseguir mitigar riscos e evitar perdas e aproveitar as oportunidades que brotam do campo, hoje é indispensável o produtor poder lançar mão de soluções tecnológicas. Na área do clima, o produtor pode obter informações mais precisas sobre as variáveis meteorológicas que incidem sobre sua lavoura e assim obter melhor desempenho da plantação. Para a gente saber mais sobre esses desafios climáticos e as soluções tecnológicas, eu converso agora com o meteorologista Gabriel Rodrigues, da X-Weather. Oi, Gabriel, tudo bem? Minha primeira questão é sobre esse avanço tecnológico em relação à previsão do tempo. Como que isso tem ocorrido? Quais foram os principais avanços nos últimos anos? Olá, Renata. Então, os principais avanços que vem ocorrendo, que está principalmente nesses últimos anos, é o poderio computacional. Porque todas essas informações de previsão do tempo dependem
muito da questão desse poderio computacional. E quanto mais a gente melhora nessa questão, melhores são os dados de previsão e melhores são o detalhamento das variáveis meteorológicas que a gente pode aplicar para o produtor rural. E a partir disso, a gente pode aplicar diversos algoritmos, ou seja, fazer programas que traduzam essas informações da previsão do tempo para informações cruciais para o produtor rural. Entendi. E até onde uma plataforma como essa, né, ela pode auxiliar o produtor, né? O que ele tem hoje, por exemplo, que num passado até recente ele não tinha de informação muito precisa? Principalmente no detalhamento de como vai ficar o tempo nos próximos dias. Hoje a gente tem um programa, pensando assim, né, esse modelo de previsão do tempo com detalhamento muito grande. Alguns anos atrás, o máximo que a gente conseguia chegar no detalhamento dessas informações de previsão do tempo era de até 50 quilômetros. Hoje, aqui na UX-Weather, a gente trabalha com modelo com 4 quilômetros de detalhamento, ou seja, a gente consegue diferenciar até mesmo numa região muito pequena, o que acontece numa propriedade e numa outra propriedade. E informações com detalhamento também temporal, ou seja, o passo de tempo que esse produtor vai conseguir enxergar nas variáveis meteorológicas de até 1 hora, ou seja, ele vai ter essa informação de previsão do tempo de hora em hora com um detalhamento muito grande para a região dele. Em relação a esse grau de assertividade, ele tem crescido também por meio desse avanço tecnológico, das plataformas disponíveis? Hoje há muito mais assertividade do que existia no passado? Sim, com certeza, Renato. Então, esse avanço computacional também trouxe esse avanço na assertividade dessas previsões do tempo. Hoje a gente pode dizer que até pelo menos 3 dias a gente tem 95% de assertividade. Mas quanto mais distante a gente está do evento, maior a previsão, né, mais longa é a previsão, essa assertividade vai descendo mais. Só que o que a gente trabalha hoje, conseguimos ter uma assertividade de até 99% para o próximo dia, e com esse detalhamento mais refinado também. E em relação, por exemplo, à questão de acesso de pequenos, médios e grandes produtores, tem, digamos assim, mecanismos que todos possam vir a acessar, Gabriel? Tem sim, essa informação de previsão do tempo é informação pública, né? Então, todo mundo pode ter acesso a essas informações de previsão do tempo. A diferença de uma informação disponibilizada gratuitamente e uma previsão que passa por um processo de aferição é justamente que a gente consegue configurar o programa que faz a previsão do tempo para ter uma representação melhor de uma determinada região. Mas sim, isso é a informação que todo mundo consegue ter acesso. Agora, Gabriel, com esse avanço, né, da tecnologia, a gente sabe que o produtor ele fica cada vez mais próximo dessa informação, dessas tecnologias disponíveis. O que a gente pode aguardar no futuro? O que está por vir, né? O que vem sendo feito em nível de pesquisas para trazer ainda mais precisão e mais, digamos assim, ainda mais dados para os produtores? Hoje, o que tem de estado da arte no quesito monitoramento do tempo e monitoramento do clima são os dados de satélite. Cada vez mais os dados de satélite estão sendo acessíveis também, estão tendo uma precisão ainda maior, um detalhamento muito refinado. Na UX-Weather a gente trabalha com a questão dos radares meteorológicos, e os radares meteorológicos eles conseguem traçar um raio-x em tempo real do que está acontecendo nas proximidades de uma determinada região. Além disso, como mencionei, o poderio computacional está, sim, cada vez mais escalando, está ficando cada vez mais poderoso, os computadores que fazem a previsão do tempo, e isso traz um refinamento ainda maior. Ou seja, se a gente tiver uma informação refinada, a gente consegue refinar ainda mais essa informação. Bom, Gabriel, agora falando sobre os fenômenos que acontecem, alguns climáticos, esse ano, 3º ano de Laninha, ou seja, quais são as implicações, como essas ferramentas conseguem dar ainda mais precisão com, claro, o trabalho dos meteorologistas, ajudando nessa tarefa aí
bastante peculiar e precisa e de informação para os nossos produtores rurais. De fato, Renata, a gente está com essa situação de um terceiro ano consecutivo com a atuação do fenômeno Laninha, e esse poderio computacional, essas ferramentas computacionais, elas dão aí um melhor detalhamento também da previsão futura. Só que, claro, além do fenômeno Laninha, a gente tem uma série de outros fatores, outros fenômenos atmosféricos que também trazem influência no sistema global inteiro, né? E é fundamental a atuação de um meteorologista acompanhando esses fenômenos também, para conseguir traduzir essa informação, analisar casos passados também que tenham uma situação parecida com o que a gente está passando e traduzir essa informação para o produtor rural. Muito bem, muito obrigada, então, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente continua a falar sobre clima, agora a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. É com você, Amanda. Após alguns dias de tempo seco na região sul do Brasil, a chuva vai retornar nos próximos dias. Aliás, já para esta sexta-feira, há potencial até para temporais, principalmente no norte do estado do Paraná, por conta da combinação de instabilidades em vários níveis da atmosfera, além, claro, da combinação entre calor e umidade. As temperaturas voltam a ficar mais elevadas, principalmente por conta daquela setinha laranja, o corredor que traz o ar quente e úmido da Amazônia até áreas da região sul do Brasil. Nesta sexta-feira, há potencial para chuva volumosa, raios, alagamentos, deslizamentos de terra, ventos de até 50 km por hora e a grande preocupação dos produtores rurais, a queda de granizo por conta dessas instabilidades. Com relação aos próximos dias, tem previsão de chuva em toda a região sul do Brasil. Aliás, depois do final de semana, essa chuva vai voltar a se espalhar também de forma mais expressiva no Rio Grande do Sul, porque teremos a formação de mais uma frente fria. Uma área de baixa pressão atmosférica já se forma no interior do continente e depois dará origem ao novo sistema frontal. Acumulados que podem chegar à casa de 30, 40 até 70 milímetros nas áreas em amarelo, em vermelho do mapa. Então, atenção, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, mas no interior do Paraná, no oeste paranaense, onde tem muitas áreas produtoras, tem previsão de chuva volumosa também. A chuva faz a manutenção da água disponível no solo, mas também pode trazer alguns transtornos para o plantio da safra de verão. A chuva de granizo tem assustado muitos moradores e preocupado produtores rurais na região sudeste nesses últimos dias. A combinação entre calor e umidade e a atuação de instabilidades em vários níveis da atmosfera mantém esse potencial para temporais, o que, apesar dos grandes prejuízos, é comum durante esta época do ano. Afinal, não é à toa que a primavera é conhecida pelos maiores temporais. Essas altas temperaturas comuns nesta época do ano acabam servindo como um combustível para essa chuva mais forte, para a evolução das nuvens mais profundas e a queda de granizo. Nesses próximos dias, ainda tem alerta, principalmente em áreas produtoras do estado de São Paulo e toda a metade sul de Minas Gerais também. Áreas produtoras de café, também de milho, soja, ainda podem ser atingidas nesses próximos dias. Inclusive, nesta sexta-feira, há um grande potencial para chuva volumosa de 40 a 90 milímetros, raios, alagamentos, deslizamentos de terra. Temos também o solo muito encharcado, acaba provocando erosão nas áreas produtoras, ventos de até 50 km por hora e a queda de granizo, que vem sendo a grande preocupação e ainda tem muito potencial para acontecer, principalmente nesta sexta-feira, em todas aquelas áreas em amarelo do mapa. Então, todo o estado de São Paulo sob alerta e a metade sul mineira também. Falando de volumes expressivos, nesses próximos dias ainda tem previsão de muita chuva, principalmente em Minas Gerais, mas a chuva volta a ganhar intensidade também em áreas produtoras do Espírito Santo. Volumes que devem variar de 40 a 90 milímetros, mas tem previsão de chuva também em todo o estado de São Paulo, mesmo que com menores acumulados. A chuva também pode ser forte ali no norte paulista, onde tem muitas áreas produtoras. E na hora de escolher o grão que vai dar todo o sabor, você escolhe qualquer um?
O plantio de soja tem atraso anual, mas chegou a 57% no Brasil, de acordo com o boletim da consultoria AG Rural. Apesar da manutenção do atraso em relação à safra anterior, a semeadura avançou bem na semana, favorecida pelo registro de chuvas em áreas que estavam secas, como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e no Mato Piba. No Paraná e em Santa Catarina, o plantio evoluiu no intervalo das precipitações. Já o plantio da safra 22-23 de milho-verão atingiu 63% da área estimada para o centro-sul do Brasil. O ritmo mais lento se deve ao atraso no plantio de Minas Gerais e Goiás, onde as chuvas demoraram mais que o normal para chegar com regularidade. No sul do país, o plantio está praticamente concluído, mas as temperaturas baixas mantêm lento o desenvolvimento das lavouras. Durante a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito, será lançado o projeto Rural Sustentável Amazônia, voltado ao fomento da agricultura de baixa emissão de carbono. Durante 4 anos, o projeto atuará no bioma em 3 estados brasileiros, apoiando 6 cadeias produtivas sustentáveis: açaí, cacau, castanha do Brasil, pirarucu, peixes redondos e café. O programa é voltado a melhorar a gestão da terra e das florestas por agricultores para o desenvolvimento rural sustentável, redução da pobreza e conservação da biodiversidade, sempre para o fortalecimento da agricultura de baixa emissão de carbono. São cerca de 84 milhões de dólares desembolsados por meio do financiamento para o clima do Reino Unido em uma área de 1,7 milhão de quilômetros quadrados em mais de 250 municípios do Brasil. Instabilidades tropicais mantêm o tempo instável e a formação de nuvens carregadas na região norte do Brasil, que já vem recebendo bastante chuva nesses últimos dias. E para os próximos dias tem previsão de chuva volumosa ainda, inclusive nas áreas produtoras do Tocantins. Uma chuva volumosa com acumulados na casa de 20 até 30, 40 milímetros no decorrer dos próximos 5 dias e que mantém a manutenção da água disponível no solo, que já tem melhorado nos últimos dias, com as últimas chuvas. Então vem e favorece essa melhora na qualidade do solo para a implantação da safra de verão no estado do Tocantins. Tem previsão de chuva volumosa também em áreas mais ao sul do Pará, áreas do oeste do Amazonas, de forma pontual em Rondônia, Acre, Roraima e também no extremo norte do Amapá, com altos acumulados nesses próximos dias. A imagem de satélite ainda mostra nuvens carregadas sobre a região nordeste do Brasil. A chuva dos últimos dias já foi favorável para o aumento da água disponível no solo e, enfim, o começo do plantio dos grãos, da safra de verão em áreas do Mato Piba. E tem previsão de chuva ainda nos próximos dias, mesmo que a chuva mais expressiva fique concentrada entre o oeste da Bahia, áreas também do sul do Maranhão ainda devem receber acumulados significativos, na casa de 20 até 30, 40 milímetros, lembrando uma chuva distribuída nos próximos dias. Mas a gente já olha para o mapa e vai vendo que essa chuva vai ficando mais irregular, já de forma mais espaçada, mal organizada na região nordeste do Brasil. Tem ainda esse tempo instável, tem previsão de chuva, mas de modo geral, aos poucos a chuva perde intensidade também na região. Para a próxima semana, principalmente, já teremos a atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis que vai acabar trazendo o tempo seco de volta em boa parte das áreas produtoras. Toda história de coragem tem muito de perseverança, sempre com uma generosa porção de capricho para fazer as coisas. É o que nos conta o produtor René Ferdinando Geus, de Balsas, no Maranhão, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. Eu sempre falo para meu filho, olha, quer continuar na agricultura? Seja perseverante e muito caprichoso.
eu sou descendente de holandeses, onde que a gente, nossos avós já vieram da Holanda, né, que em 1911 foram um dos primeiros imigrantes lá, nossa família de Geus foi um dos primeiros imigrantes lá da região, e eles foram realmente os desbravadores lá. E tiveram muitas histórias lá, muitos conhecem a história da sagra holandesa, né? A gente era pecuarista, né? Uma pequena lavoura e só mexia com leite e suinocultura. E a lavoura sempre me chamou a atenção, acho que já vem de sangue, já porque todo mundo tem família de agricultores lá, todo mundo gostava. Leiteria foi bom também, mas eles gostavam mesmo da agricultura. Daí antes já comecei a trabalhar com meu pai também, né? Sempre nos bezerros, na parte da bacia leiteria, né? Com gado leiteiro, suinocultura. E aí eu assumi a chácara do meu pai depois lá quando tinha uns 20 anos. Meu pai desde 96 sempre foi uma pessoa que ele tinha muita vontade ele sempre foi um desbravador, né? Meu pai sempre gostava muito de desbravar regiões. No Paraná também ele chamou muita atenção lá. E aí quando veio para cá, ele gostava de vir nos visitar cada meio ano ele vinha para cá. Ele já era assim mais tranquilo, né? Tinha muita necessidade de ficar na chácara, e aí ele vinha para cá cada meio ano. Aí de repente ele veio a falecer em 99, aí ficou ruim para nós, que era um apoio muito grande, né? Eu achei isso aí foi uma coisa que doeu. Foi 2001, 2002 foram anos muito bons, assim logo no começo. Aí tinha umas produções até boas, a lucratividade foi boa. E daí 2006 já foi um ano de muita dificuldade, onde que a gente perdeu praticamente 40% da nossa produção aqui. Aí foi difícil demais, aí descapitaliza a pessoa, né? Soja aí virou em nada, né? Mas foram esses anos aí, eu teve um ano também, eu tive 2016, 2017 foram anos bons também. Muita coragem, principalmente essa parte de ficar sendo perseverante no ramo, né? Porque ser agricultor não é assim um ramo muito fácil como todo mundo acha, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, que eu falo assim, a gente tem que ser muito eclético. Uma hora você tem que mexer com procura de insumos da melhor forma, mais barata, saber vender bem a cultura. Daí uma hora você tem uma parte jurídica junto, que você tem que procurar, às vezes sempre tem alguma coisa para resolver. E o meu filho vai fazer 28 anos agora, essa semana. E ele está assim com muita coragem. Ele está assim muito tranquilo com essa parte e ele agarra junto mesmo. Daí tem 2 pequenininhos, onde que a gente sempre leva eles para as lavouras e olha, e eles sempre são pessoas. Os meninos também têm muito gosto pelo agro, né? Eles já vê desde pequeno. Essa é a grande coragem, perseverança principalmente, perseverar. Continue e não desista, jamais, não desista. Bora começar a contagem regressiva? Daqui 10 dias, no dia 20, começa a Copa. Vamos todos torcer pela nossa seleção rumo à conquista do Hexa. O Agro em Foco entra nessa corrente para frente e a partir do próximo programa vamos falar das principais atividades agropecuárias das seleções cabeças de chave da Copa. Catar, Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Portugal e, claro, o nosso Brasil. É o Agro e a Copa. Aguardem! Bom, o Agro em Foco vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários. Claro que a gente está super aberto para essa interação com todos vocês.
Como sempre, toda quinta-feira temos um programa inédito às 7 horas da noite, aqui no YouTube e no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para vocês, até semana que vem, tchau!